Noite aí abençoada com a companhia da espiritualidade. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o despertar da alma, o despertar da consciência, que é o que faz com que a gente consiga evoluir. E para falar um pouco sobre isso, eu vou citar como exemplo Emmanuel. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, que através da psicografia do Chico deixou inúmeras mensagens que nos reconfortam, que nos falam de amor, que nos falam de vida, como no livro Fonte Viva, por exemplo, que é um livro que traz muitos ensinamentos. E Emmanuel, no livro Há 2000 anos, também psicografia do Chico Xavier, relata a experiência que ele teve em Roma como senador romano em uma das suas encarnações. Esse livro Há 2000 anos é um dos livros mais bonitos da literatura espírita. E Emmanuel relata a sua experiência como senador romano e como um homem orgulhoso, egoísta e intolerante. Um homem que era casado com a Lívia, que era uma mulher de muita fé em Jesus, um espírito jamais evoluído do que ele, e eles tinham uma filha, e essa filha na época ela era doente, ela tinha lepra. E a Lívia, então casada com Emmanuel, sempre dizia a ele por que ele não buscava Jesus para poder curar a filha, já que a filha era doente, já que se falavam tanto dos milagres que Jesus fazia na época, tantas das curas que Jesus conseguia, e ela sempre tentava convencê-lo a procurar Jesus. E Emmanuel, homem, senador romano, rico, sempre dizia que era um absurdo ele, um senador romano, procurar Jesus, que era qualquer um, que não era ninguém. Como que eu vou me descer até esse homem na posição que eu tenho? E então, numa das passagens mais bonitas que tem no livro, ele relata que numa determinada noite ele não conseguia dormir e saiu para caminhar. E nessa caminhada ele encontrou exatamente com Jesus. O diálogo é um diálogo assim inesquecível. Para quem já leu o livro, para quem ainda não leu, eu recomendo. E mais ou menos quando eles se encontram, Jesus diz assim a Emmanuel: Públio Lentulus, que era o nome dele. Jesus o recebe com compaixão e começa dizendo: Senador de Roma, por que me procuras às ocultas da noite, como se procurasse um criminoso? Jesus destaca que o valor da fé de Lívia é que o levou até ele. Explica que a doença do corpo é reflexo das chagas da alma. Diz que a filha será curada, mas alerta: sem transformação moral não há libertação espiritual. Jesus profetiza que o senador romano reencarnará outras vezes e diz a ele: hoje é um dia bendito para a tua alma. Aproveita-o, porque talvez só o reencontres depois de muitos séculos de amargura e pranto. E Emmanuel relata
que Jesus dizendo tudo isso a ele, o diálogo não foi físico, foi de alma para alma. Ele relata que a energia que Jesus professava era uma energia de um amor tão grande, que quando ele se deu conta, ele estava de joelhos e chorando. E depois de toda essa experiência, ele retorna para casa, a filha é curada, mas ele continua sendo o mesmo homem. Orgulhoso, egoísta, intolerante. E depois de algum tempo, ele reencarna novamente, está no livro 50 anos depois, como um escravo. E aí vem-se a pergunta: quanto tempo ele levou para despertar? Quanto tempo ele levou para fazer com que a sua alma entendesse tudo aquilo que Jesus tentou explicar para ele nesse encontro? Tem uma passagem também de Buda, em que um homem chega para Buda e diz o seguinte: Senhor Buda, o senhor se considera um homem ou um Deus? E Buda diz a ele: eu sou apenas alguém que despertou. Emmanuel levou muito tempo para despertar em outras encarnações, até chegar no momento de deixar mensagens tão inspiradoras como deixou através do Chico Xavier. Talvez quando lendo o livro, ouvindo os relatos, nós possamos dizer assim: que absurdo! Teve a oportunidade de estar com Jesus, teve a oportunidade de ouvir Jesus, teve a oportunidade de aprender com Jesus e não o fez. Mas aí fica a pergunta: quem de nós teria feito diferente? Será que nós teríamos feito diferente de Emmanuel? Será que nós teríamos despertado depois desse encontro com Jesus? Se nós tivéssemos o Cristo hoje entrando por essa porta, ou amanhã quando despertarmos para um novo dia, e sairmos na rua e de repente encontrássemos com Ele, e Ele dissesse as mesmas palavras que disse a Emmanuel hoje para nós despertaríamos? Será que nós estaríamos prontos para deixar de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa intolerância? Num mundo hoje, onde ainda existe tudo isso, e nós nos vemos a cada dia mais abraçados, talvez, a isso? Será que todos os percalços que nós passamos, às vezes na vida, no dia a dia, os obstáculos que nós encontramos, as dificuldades que nós vivemos, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, não são pequenas pedras que Jesus está colocando no nosso caminho para que nós possamos despertar? Quantas vezes será que nós não fazemos aquela pergunta: eu tento, mas parece que a vida não me ajuda, não muda. Mas será que nós mudamos? Há 2000 anos, porque com certeza nós estávamos também lá naquela época, de lá para cá, Emmanuel mudou, evoluiu, cresceu. Nós continuamos aqui. Talvez nós continuamos ainda sem compreender exatamente as lições que todas as terças-feiras a gente vem aqui ouvir, ler, tentar divulgar, tentar multiplicar e tentar aprender. Como disse Buda, eu sou alguém que despertou em nós. Em que momento que nós estamos da nossa evolução? Em que momento que nós estamos do nosso crescimento espiritual, do nosso despertar da consciência? Estamos realmente prontos?
queremos realmente mudar? Quando a vida exige mudança, nós aceitamos. Quando a vida exige mudança, nós realmente abraçamos a mudança? Muitas vezes nós dissemos que nós queremos mudar, queremos mais, queremos compreender, mas na primeira oportunidade que nós temos, ou na primeira dificuldade que a vida nos coloca, nós retrocedemos. Não aceitamos. Não compreendemos. Eu ouço frases às vezes assim: eu não quero culpar Deus, não. Mas por que isso está acontecendo comigo? Olha, eu acredito, eu tenho fé, mas as coisas poderiam ser um pouco mais diferentes. O nosso mudar, o nosso despertar da alma, o nosso despertar da consciência está condicionado a ser um preço que nós aceitamos pagar. Eu aceito dar isso daqui. Se for para eu dar isso e isso aqui, não. Eu prefiro ficar como eu estou. Como eu coloquei numa outra palestra, é aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto, eu vou morrer dessa maneira. Então nós precisamos começar a nos indagar. Aonde eu quero estar quando eu sair daqui? O que o meu espírito conseguiu aprender, conseguiu evoluir, conseguiu melhorar nesse estágio terreno que eu estou fazendo atualmente? Como disse Jesus a Emmanuel, aproveite agora que você está tendo uma oportunidade única. E que oportunidade, não? Uma oportunidade sublime. Porque ainda terá outras tantas encarnações para sofrer, até aprender. E nós continuamos aqui, encarnação pós encarnação, com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos, com a mesma arrogância, com a mesma intolerância, com o mesmo orgulho. E olha, quantos exemplos nós tivemos ao longo dos séculos. Jesus, próprio Buda, Francisco de Assis, nosso contemporâneo aqui, Chico Xavier, todos com a mesma índole, com o mesmo discurso, com as mesmas lições de amor, de fraternidade, de paz, de esperança. Só que nós conseguimos sempre, na hora de fazer a prova, repetindo. A vida continua mandando professores. Os professores vêm, passam as mesmas lições, muitas vezes com pequenas mudanças, épocas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Nós continuamos na plateia, continuamos nas mesas para aprender e continuamos repetindo. Então nós precisamos começar a despertar com isso, a despertar com essas lições, a compreender o que realmente é importante na vida, o que realmente vai fazer diferença. Do que adiantava Emmanuel ser um senador romano? A filha doente, longe da esposa, o dinheiro resolvia alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Então, se ele não vai até Jesus, Jesus vai até ele, pela fé da esposa, não dele. E aí, quando nós vemos esse relato, quando nós lemos esse livro, quando nós compreendemos o que realmente é aceitar a vida, aceitar o amor incondicional, o que é a mudança interior.
O que nós estamos falando, a lição que Jesus deixou é de mudança. Mudança interior. Mudança na maneira de ver, mudança na maneira de ouvir, mudança na maneira de falar, de compreender. O próprio Jesus dizia: vocês me ouvem, mas não escutam. Me veem, mas não enxergam. Porque nós levamos tudo com muito sutilidade, superficialidade. Então, aquilo que nós ouvimos nas lições do Cristo, aquilo que nós lemos, as lições que nós aprendemos, elas precisam começar a encontrar abrigo no nosso espírito, na nossa alma. Não é só passar, elas precisam ficar, precisam marcar, precisam ser abraçadas, aconchegadas no nosso espírito. Porque são essas lições, esta energia, esta compreensão do que realmente é o amor, é que vai nos libertar, é que vai nos fazer evoluir, é o que vai fazer com que, se amanhã, em algum momento, seja nessa encarnação presente, seja no momento em que nós voltarmos ao plano espiritual, seja numa próxima encarnação, quando nós tivermos a oportunidade, como Emmanuel teve, de estar frente a frente com Cristo, nós possamos dizer: Senhor, eu estou pronto. Foi duro, foi difícil, eu não entendi, apanhei muitas vezes, me revoltei outras, não aceitava as lições que a vida me deu, mas hoje eu estou aqui, na frente do Senhor, inteiro, desperto, pronto por uma outra etapa. Porque todas aquelas lições que o Senhor um dia colocou no meu caminho, todas aquelas pedras, obstáculos que um dia o Senhor colocou na minha frente, serviram de escada para a minha evolução. E quando o Senhor disse no seu Evangelho sobre o amor, sobre caridade, sobre fraternidade, aquilo tocou no meu espírito, na minha alma e ficou dentro de mim. Não foi superficial. Foi algo que me ajudou a me transformar. É essa reflexão que eu queria trazer para a gente nessa noite. Obrigado. Quer que faz a oração? Pode fazer. E já encaminha, orienta para os passes. Jesus, bom e amado Mestre, nesse momento, Pai amado, nos colocamos diante do Senhor, entregando em Suas mãos as nossas dores, as nossas aspirações, pedindo, Pai, mais uma vez, que a Sua misericórdia possa vir ao encontro de cada um de nós. Pai amado, que através do trabalho da espiritualidade franciscana reunida mais uma vez nessa noite, o Senhor possa nos reconfortar, possa nos colocar em seus braços e nos ajudar a curar as nossas dores e as nossas feridas. Jesus amado,
que o Senhor possa ouvir as vozes dos nossos espíritos, as súplicas que temos dentro de nós. E que a cada dia, Pai amado, nós possamos compreender as dádivas benditas da vida. Que possamos fazer com que o amor incondicional, a fraternidade, a caridade, sejam luz a nos guiar. Obrigado, Mestre amado, por estarmos aqui hoje reunidos em mais uma noite de aprendizado, onde os nossos espíritos tentam ainda compreender o verdadeiro significado do amor. O amor que um dia nos libertará e que nos fará encontrar a luz bendita e eterna que o Senhor multiplica para cada um de nós. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora para os passes, pedindo à espiritualidade que esteja com cada um de nós e agradecendo por essa oportunidade bendita mais uma vez.